Boa tarde a todos, que a paz do Divino Mestre Jesus possa nos iluminar nesta tarde, que os nossos pensamentos estejam em sintonia com a espiritualidade maior, que os nossos sentimentos sejam de gratidão pela nossa vida e pela oportunidade de estudo da doutrina dos Espíritos através dos ensinamentos de Emmanuel. Vamos falar do capítulo 7 do livro Caminho, Verdade e Vida, com o tema Tudo Novo. Está contido na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, onde vamos ler, dentro do nosso entendimento, fazer nossas considerações. É um texto muito bonito e de uma grande reflexão para todos nós que estamos na caminhada e buscando ser uma pessoa melhor. Sabemos o quanto é difícil a nossa caminhada e dentro dos preceitos do Cristo, buscar as orientações e fazer essa renovação em nossa vida, né? Vamos ler o texto, né, para que a gente vá fazendo as considerações que a gente possa contribuir, né? Então, a gente sabe que Paulo, né, ele foi um perseguidor do Cristo, mas chegou aquele momento, né, onde ele encontrou o Cristo, onde ele fez a sua mudança, né, onde ele passou a ser um seguidor do Cristo. E ele deixou muitos ensinamentos, ele colaborou bastante, né? Porque Jesus, ele sabia de tudo, né? Ele sabia o quanto Paulo, ele poderia dar de contribuição, né? Que era o momento certo, foi o momento certo, né? Onde ele ia dar a sua contribuição para o Cristo, né? Então, Paulo, quando ele passa a ser um seguidor do Cristo, de Jesus o Nazareno, né? Como na época eles diziam, ele deixou muitas contribuições, né? Fez com que o cristianismo fosse pregado em vários lugares, visitou várias cidades, né? Então ele deu uma contribuição muito grande para o Evangelho do Cristo. E o texto ele diz assim: assim é que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A gente já começa a perceber aí no texto, né, nesse versículo 17 do capítulo 5, o quanto Paulo ele é incisivo, né? Ele é, ele é claro, né, nas suas colocações. Porque, meus irmãos, ele diz que a gente, quem está em Cristo, nova criatura é. Então, a gente faz uma reflexão que a gente precisa estar com esse Cristo. E quando a gente aceita esse Cristo, quando a gente comunga, né, quando a gente está dentro da gente, e a gente faz essa transformação, quando ele diz tudo novo, né, a gente ser uma nova criatura, como ele diz no texto, é a gente seguir ele, né, a gente mudar alguns hábitos, algumas coisas da nossa vida, que até certo ponto, até aquele momento, a gente não tinha conseguido ainda,
A gente não tinha entendido ainda essa oportunidade de fazer essa mudança. A gente sabe o quanto é difícil, né? A gente sabe o quanto é, é duro, né? Mas a gente precisa ser essa nova criatura, né? A gente precisa fazer essa mudança para que a gente possa ser uma pessoa melhor, para que a gente possa seguir a nossa jornada. E ele diz: as coisas velhas já passaram. As coisas velhas já passaram. Olha que coisa bacana, né? Ou seja, esqueça as coisas velhas. Você tem que ser uma pessoa nova, né? Muitas vezes guardamos muitas mágoas, né? Ainda dentro de nós. Às vezes a gente não consiga nem perdoar nós próprios. A gente se cobra demais. A gente reluta dentro da gente com coisas velhas, coisas que já passaram, que não servem mais para a nossa vida. A gente precisa ser uma nova pessoa. Aos poucos, alguns conseguem fazer com a velocidade maior, outros com a velocidade menor. Mas o importante, meus irmãos, é que a gente faça essa mudança. Que seja pequenininha, mas faça. Porque essa mudança é importante para a nossa vida. E as coisas velhas passaram. Aí ele diz: eis que tudo se fez novo. Olha aí. Eis que tudo se fez novo. Ou seja, eu sou a nova criatura. Por isso que eu digo que ele é muito objetivo quando ele faz isso, incisivo, né? Quando ele diz isso, né? Então, esse é o texto do versículo 17, né? Onde Paulo coloca isso para a gente, né? Na verdade, ele escreveu para a igreja lá em Corinto. Ele se comunicava muito através de cartas, né? Por isso que tem cartas de Paulo. Carta de Paulo. Bacana, né? Tem até um livro, né? O Evangelho por Emmanuel. Comentários da Carta de Paulo. Muito lindo, só coisa linda esse livro. Então, assim, por isso que eu digo que a contribuição dele foi grande, né? E se você ler o livro Paulo Estevão, aí é que você vai ver a mudança, né? Que ele teve que fazer na vida dele. Porque ele era uma pessoa muito culta, né? O pai dele investiu muito em estudo para ele. Ele sabia, era o, como que diz, o ditado, é o papa do, né? Das leis, sobre as leis de Moisés. Ele sabia de tudo, era né? Uma pessoa muito culta, né? Muito respeitada na época. Então, quando ele faz a mudança, passa a ser um seguidor do Cristo, ele passa por muita dificuldade, porque seguir Cristo não é fácil. E na situação dele mais ainda, porque ele era um perseguidor do Cristo. E agora? Eu persegui, agora eu sou seguidor. Como é que as pessoas iam confiar nele, né? Mas ele precisou se ausentar um tempo. Foi para o deserto. Porque naquela época todo mundo tinha uma profissão. Ele era tecelão. Foi para o deserto. Passou um tempo lá e depois veio e foi trabalhando, né? Mas ele é por isso que ele começou ele escrevia muitas cartas para
por onde ele passava, né? Então veja aí que ele escreve para a igreja, dizendo isso, meus irmãos, se alguém está em Cristo, meus irmãos, nova criatura é. Esqueça as coisas velhas do passado, viva um homem, seja um homem novo, né? É isso que a gente precisa fazer, né? Mas nós, como espírita, precisamos fazer essa que a gente chama de reforma íntima. Reforma íntima. A gente precisa fazer essa reforma íntima, né? Mas essa reforma íntima nós temos que fazer todo dia, porque não é fácil, não é fácil. A caminhada é difícil. Mas que a gente diz que quando a gente está dentro do centro, parece que a gente costuma brincar, né? Dizer que quando a gente parece que liga uma tomada na gente, a gente chega flutua, né? Agora quando sai do centro, parece que desliga uma tomadinha, a gente é a vida real e a gente tem que trabalhar todas as coisas que a gente ainda tem dentro da gente, diz que as coisas velhas, né? Que a gente sabe que tem, mas tem que saber trabalhar ela e mudar. Saber que elas não vai servir mais para a nossa vida, que nós somos um novo homem, né? Então é isso que Paulo, no meu entendimento, quis deixar como mensagem, né? Para que nós possamos fazer essa reflexão, que a gente possa refletir sobre isso, né? E ele continua agora, Emmanuel faz no texto, diz assim: é muito comum observarmos crentes inquietos utilizando recursos sagrados da oração para que se perpetue situações injustificáveis, tão só porque envolve certas vantagens imediatas para suas preocupações egoístas. Aí Emmanuel vem aí com a mensagem também, bem para que a gente possa refletir, né? Então, quando ele diz crentes inquietos, no meu entendimento, é que nós ainda temos a mente muito inquieta, né? A gente fica pensando, às vezes, muita coisa, bota muita coisa na cabeça. Então, a gente precisa trabalhar mais essa mente, para que essa mente seja menos inquieta, né? É muito comum observarmos crentes, ele fala aqui a palavra crente, né? Bora botar nossa espírita, com as mentes cheias, quietas, questões, botando muitas questões na cabeça, às vezes que nem precisa, né? E a gente continua. Ele diz, recurso sagrado da oração para que se perpetue situações indesejáveis. Às vezes a gente está nas orações pedindo coisas que não tem muito sentido, né? E ele diz ainda mais, que envolve certas vantagens imediatas, ou seja, eu quero pedir para que aconteça logo. E ainda mais ele diz aqui, com preocupações egoístas, ou seja, eu estou pedindo as coisas só para mim, né? Ou seja, é para mim, eu quero logo, né? Nas orações. Então, que crente é esse? Por isso que ele diz, que crente é esse? Com a mente inquieta. Então, que a gente também possa pedir, não só para a gente, mas embora pedir também para as outras pessoas, para o outro, né? É um alto egoísmo. É bom para você quando você está pedindo, mas também é bom para o outro. Então que possamos refletir. A Emmanuel continua ainda. Semelhante atitude mental constitui resolução muito grave. Então que a gente reflita isso. Que decisão é essa? Que atitude mental eu estou tendo na minha vida?
né? Será que eu estou fazendo isso? Que homem novo sou eu, né? Com essas atitudes. Então a gente precisa, como espírita, como crente, né? Quando ele fala aqui a palavra crente, né? Crente em Cristo, né? Então se eu creio, então eu tenho que ter, né, esse pensamento. Mas muitas vezes nós, eu me coloco no meio aí também, né? Claro, nós precisamos mudar, saber o que é que nós estamos pedindo, se isso é bom para mim, né? Coisas imediatas, injustificáveis. O cara tá pedindo para ganhar na loteria, porque vai resolver a vida dele. Meu Deus, quantas pessoas pedem para ganhar na loteria e a vida dele passa a ser um inferno, morre, é perseguido. Então é isso que a gente tá pedindo, é isso mesmo que a gente quer. Às vezes a gente pede, não sabe nem o que é que vai fazer porque está pedindo. Então, a primeira coisa, irmão, é a gente saber o que nós estamos pedindo, se é uma coisa boa, se vai ser bom para mim, vai ser bom para minha família, se vai ser bom para meus irmãos, se vai ser bom para minha comunidade. Porque muitas vezes a gente pede as coisas e a vida da gente passa a ser, como que diz, de dores, né? De dificuldade. Porque quantas pessoas, né, a gente sabe que tem bens, que tem um monte de coisa e vive na dificuldade, né? Como eu digo, eu acho que ter as coisas não é ruim, não. É muito pelo contrário, eu acho bom. Mas a gente tem que saber lidar com isso. E no terceiro parágrafo ele diz assim: Cristo ensinou a paciência e a tolerância, mas nunca determinou que seus discípulos estabelecessem acordo com os erros que infelicitam o mundo. Então que possamos ter mais paciência, né? Cristo ensinou a paciência. Então, para que nós possamos ter mais paciência como cristão, como espírita que nós somos, né? Na passagem da mulher adúltera, quando botaram a mulher lá no meio, disseram: e aí, mestre, o que nós vamos fazer com essa mulher agora? Jesus parou, né? Sabia que eles estavam fazendo aquilo para querer botar Jesus numa situação complicada, mas Jesus teve tranquilidade, baixou a cabeça, teve paciência. Dizem que ele ficou escrevendo na terra, na areia, e depois disse assim: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Né? O que aconteceu, né? Saiu primeiro os velhos, aí saiu todo mundo. E aí ela disse: e aí, senhor, o que é que as pessoas que estavam me acusando não estão mais aqui? Eles, vá e não peque mais. Então Jesus ali teve paciência, sabedoria, né? Muitas vezes a gente, por falta de paciência, a gente estraga uma situação, cria um problema, né? A gente é impaciente muitas vezes e a gente não tem tranquilidade. Hoje aconteceu uma situação comigo. Eu fui para lá de Francisco, hoje é meu dia de participar e lá, não sei se alguém já foi aí, é um monte de ladeira, né? Você sobe um monte de ladeira, desce um monte de ladeira. E na volta, foi aí, Micaelso. Na volta eu vi, né? E as ladeiras, muito carro na avenida, assim, na pista bem apertada, um rapaz na moto, eu parei. E eu vi uma buzinada atrás do meu carro. Mas depois eu passei tudinho, quando eu cheguei lá embaixo, o rapaz encostou junto de mim. Você não sabe dirigir não, atrapalhando o trânsito. Ainda bem que eu vinha do centro, né? Tava todo iluminado.
Eu falei, moço, desculpa, porque tinha uma moto. Ele, você não sabe dirigir. Então, assim, é uma situação que você tem que ter paciência, né? Mas eu estava paciente, então a gente precisa. E ele não sabia quem eu era, eu também não sabia quem ele era. É por isso que acontecem as coisas no meio do mundo aí. Vai que se eu fosse um cara esquentado, tivesse ali uma arma, qualquer coisa, né? Então, assim, é muita coisa que a gente precisa ter calma, ter paciência. Então, ele fala que Cristo ensinou a paciência, a tolerância, que a gente possa também ser tolerante. A gente precisa dessa tolerância, né? E ele diz que ensinou, né? Mas nunca determinou que seus discípulos estabelecessem acordos com erros que facilitam o mundo. Ou seja, não posso estar fazendo acordos, né? Que vai continuar no erro. Esses erros vai atrapalhar o processo da humanidade. Então, assim, que a gente possa ter calma, né? Ter mais paciência e tolerância para que a gente possa acertar mais. Aí ele coloca, em fase dessa decisão, foi a cruz, né? Diz que Jesus foi à cruz e legou o último testemunho da não violência, mas também não acomodação com as trevas, já que se compraz a maioria das criaturas. Então Jesus, ele naquele momento ali, ele foi à cruz, né? Ele foi à cruz e ele não foi, porque ele podia ter mudado, ele não ter ido, ele não ter aceitado, ele tinha uma multidão que estava acompanhando ele com pau, com porrete e tudo mais, e né, podia ter criado uma guerra ali, um momento, mas Jesus já sabia do caminho dele, qual era a missão dele, né? E para isso ele não deu esse testemunho de não violência, mas também não se acomodou, né, em relação a trevas, que a gente precisa também, né, não se acomodar. Aí ele continua, não se engane o crente acerca do caminho que lhe compete. Olha só, irmãos, que reflexão para a gente. Não se engane o crente acerca do caminho que lhe compete. Para que a gente pense, para que a gente faça uma reflexão, qual é o caminho que me compete? Que caminho eu quero seguir, né? Para que eu possa fazer essa reflexão, cada um fazer essa reflexão. Aí ele continua, em Cristo, tudo deve ser renovado. O passado delituoso está morto. Então, meu irmão, a gente precisa, na verdade, né? Ele diz que em Cristo tudo deve ser renovado. Então, eu preciso, na verdade, como espírita, estar me renovando todos os dias, quando eu me acordar. Me renovar, né? Saber qual o caminho que eu tenho que seguir, né? E ele diz ainda para o passado delituoso está morto. Ou seja, né? O que eu fiz, né? Então eu preciso procurar um novo caminho, né? Tentar mudar, ser uma pessoa melhor, talvez o que eu já fiz possa me livrar de alguma coisa, né? Então a gente precisa, né? Aí ele continua, as situações de dúvida terão chegado ao fim. As velhas cogitações do homem carnal darão lugar à vida nova em espírito. Olha só. Então a gente vai procurar dar uma nova vida em espírito, onde tudo signifique sadia reconstrução para o futuro eterno. Então é isso aí, a gente tem que se renovar, né, em espírito, né, para a reconstrução do futuro eterno, ou seja, a gente sabe que o espírito é imortal, né? Então a gente precisa trabalhar esse espírito, para que esse espírito
quando voltar à casa do Pai, esteja melhor do que quando veio. A gente precisa fazer essa mudança, né? Precisa fazer isso. A gente precisa, né, fazer coisas melhores. E ele continua, é um contrassenso valer-se do nome de Jesus para tentar a continuação de antigos erros. Então ele está dizendo que é um contrassenso, né? A gente está em Cristo, a gente é um espírita, né? Melhor, está valendo o nome de Jesus, falando o nome de Jesus em vão, né? E cometendo erros. Então a gente precisa é, fazer essa reflexão, né? Não devemos nunca, né, tá falando o nome de Jesus em relação a erros. Não é isso? A gente precisa fazer isso. Aí ele coloca ainda aqui, irmãos. Quando notamos a presença de um crente de boa palavra, olha só, irmão. Quando notamos a presença de um crente de boas palavras, um espírita de boas palavras, mas sem o íntimo renovado. Olha aí. Então é uma pessoa que fala bonito, né? É aquela figueira que está lá, né? Que não dá fruto. Então ele diz assim, dirigindo-se ao mestre como um prisioneiro carregado de cadeias. Tá vendo? Prisioneiro carregado de cadeias. Né? Então vejo que ele... Aí ele diz, estejamos certos que esse irmão pode estar à porta do Cristo, pela sinceridade das intenções. No entanto, não conseguiu ainda a penetração no santuário do seu amor. Então ele fala bonito, né? Ele é um irmão que fala bonito, um espírita que fala bonito, mas ele ainda está carregado de cadeias, né? Cheio de amarras, de coisas que não são boas, prisioneiro, né? Então ele precisa melhorar isso, né? Para que ele, fazendo isso, ele possa ter a penetração no santuário do seu amor, ou seja, melhorar suas intenções, procurar fazer o melhor, né? Ser mais sincero, estar com o coração limpo, né? Não é só ter a palavra bonita, mas tem que ter o coração. A gente precisa ter esse coração, né? Muitas vezes a gente está ali falando, mas será que de fato, como é que está isso? A gente precisa estar com esse coração aliviado, né? Tá cumprindo a sua missão. Por isso que é difícil ser espírita, sabe? O espírita a gente se cobra muito. A gente, toda hora, a gente está se questionando. E toda hora, quando a gente aprende, né? Porque existe uma coisa que a gente, quando está na doutrina, a gente vai aprendendo, a gente vai se melhorando e a gente vai. É por isso que diz, né? Muito que é dado será cobrado, porque no momento que você sabe, aí se você errar, né? Aí você vai ser mais cobrado. E essa cobrança já vem logo direto para a gente, né? Porque as leis de Deus estão na nossa consciência. Então, se eu quero ser um espírita melhor, se eu quero ser um crente melhor, se eu quero ser uma nova pessoa, se eu quero, como ele diz, penetrar no santuário do seu amor, né? Então eu tenho que fazer muita mudança na minha vida, nas questões morais, né? Para que a gente possa melhorar. Sabemos o quanto nós temos ainda coisas a melhorar,
Mas não é desistir, é caminhar, sabe, irmãos? É buscar toda hora essa reforma, esse tudo novo que ele fala, né? Olha, tudo novo, né? Uma nova criatura. Então, que possamos, com esse texto, capítulo 7 do livro Caminho, Verdade e Vida, que eu não conhecia esse livro. Aí eu conheci, mas é muito bom. Tem 180 questões. Então, várias questões aí para que a gente possa ler, estudar. Porque digo a você, meus irmãos, nós temos que nos renovarmos todos os dias. Que nós possamos colocar isso na nossa mente. Hoje eu falei isso lá no Lado de Francisco. Como é bacana ir para lá. É muito simples as pessoas que vão para lá. Mas você tem uma energia fantástica, eu digo. Pelo menos eu sinto isso. Porque eu saio de lá muito renovado, né? Então é muito bacana. E, e eu estava dizendo hoje a eles que ir para lá me renovo. E estava dizendo a eles que nós temos que nos renovar todos os dias. Quando nós vamos no Selec, ou quando a gente vai na casa. Ou que nós possamos fazer isso no nosso dia a dia. Muitas vezes não temos tempo para conversar com Deus. Hoje eu estava dando um exemplo. Pare um minuto para conversar com Deus. E perguntei, um minuto vocês acham muito tempo ou pouco tempo? Porque eu trabalho isso nos meus treinamentos. Aí hoje eu coloquei em prática lá. Foi muito interessante. Porque as pessoas fizeram uma dinâmica, né, uma coisa bacaninha. E eles perceberam que um minuto é muito tempo. Então pare um tempo, um minuto na sua vida. Pare um minuto por dia para você refletir sobre a sua vida, para que você possa conversar com Deus, falar com Jesus. Ele diz que a gente vá para o seu quarto, tranque a sua porta. Não precisa ser palavras bonitas, mas você precisa ter esse contato com Ele, né? Para que possa lhe ajudar, para que possa me ajudar, para que nós possamos seguir nessa caminhada firme, né? O mundo vem passando por um ano e pouco aí de muita dificuldade, né? Pessoas passando por muita dificuldade, cada um com a sua, mas que a gente não desista, porque a gente sabe que tem um Deus que nos que nos acolhe, Jesus, nosso irmão, que está toda hora com a gente, não nos abandona, e que eu sou dono da minha vida, né? Sou dono da minha vida, ou seja, eu que posso, que eu que tenho que me melhorar, mas Ele sempre está no meu lado, mas eu que tenho que me melhorar para que eu possa mudar os vícios que eu tenho, para que eu possa melhorar as minhas questões morais, para que eu possa ser uma nova criatura e que esse tudo novo possa ser para a gente uma lição de uma nova caminhada. Muito obrigado, meus irmãos. Só tenho que agradecer por essa oportunidade, desse texto tão lindo, maravilhoso, onde eu pude tirar muita reflexão para a minha vida. E espero ter colaborado com vocês. Que Jesus nos ilumine, nos guie, nos intua, nos ajude a ser essa pessoa melhor, para que possamos penetrar nesse santuário do seu amor. Muita paz para todos. Jesus nos abençoe.